Estamos iniciando nesse dia 8, dando continuidade à nossa matéria. Vamos aí rever, né, o quadro 1, orçamento das benfeitorias, máquinas, equipamentos, veículos e móveis necessários ao desenvolvimento do projeto em reais. No próximo slide. Então temos ali em cima, né, no cabeçalho da planilha, a discriminação, a quantidade unitária, o valor da aquisição, a vida útil e a depreciação de todos os bens aí. De certa forma, nós passamos a ter o quê? O total com benfeitorias, né? É só um esboço, né, do que se utiliza nessa produção de gado, né, para corte aí. Cercas, né? Coxo, só para ir livrando um pouco a mente, para tentar ver o quão importante é o gráfico, é o trabalho gráfico, né? É o trabalho de demarcação, de levantamento, e saber o seguinte, que desde a pastagem até tronco para contenção, máquinas, estantes, mesas, veículos, né? Questão de cavalo, animais, né, de trabalho. Então, tem o valor total do patrimônio já descrito nesse gráfico que está à disposição para vocês aí. No próximo slide, conforme mencionado anteriormente, o produtor deverá registrar todas as despesas realizadas no decorrer do desenvolvimento da atividade. As despesas realizadas em um confinamento poderão ser divididas em aquisição de animais, alimentação, mão de obra, sanidade, despesas diversas. Para cada coleta dos dados referente às diversas despesas, adota-se um tipo de registro. Então, a cada aquisição de animais, nós teremos um quadro, alimentação no segundo quadro, a mão de obra no terceiro, a sanidade num quarto, despesas diversas em um quinto quadro, né? E assim, vamos descendo aqui. Para melhor entendimento, serão mostrados os quadros referentes a cada despesa, sendo um modelo sem preenchimento e um modelo contendo exemplo. Peso médio, né? Aqui a gente tem as despesas com aquisição dos animais. Então, peso médio em quilo, peso em arroba, número de animais, reais por arroba e o total. Um exemplo embaixo. Despesas com alimentação, discriminação também, né? Que é o concentrado, núcleo mineral, volumoso e o total. Temos a unidade, que é quilo, tonelada, grama, né? Quantidade, reais por unidade, total em reais e a porcentagem do total. Nas despesas com mão de obra, mesmo cabeçalho, né? E temos aí o trabalhador, né? Consultoria zootécnica, encargos sociais. E a unidade é dia homem, né? Dia homem aqui. Despesas com sanidade. Aí enquadra um grande grupo aqui, que essa tem que ser muito flexível, né? Por quê? Se tem agulhas de vários tamanhos, né? Álcool, caixa de isopor, iodo, ivermectina, seringas, né? Então, você passa a ter muita flexibilidade de acordo com a necessidade da empresa aí. Despesas diversas. Nesse quadro de despesas diversas, nós temos aí combustível, energia elétrica, imposto, né? Imposto territorial rural, ITR, IPVA, materiais de limpeza, né?
e muito mais aí. Essas foram as cadernetas de campo, utilizadas na atividade zootécnica de confinamento. Ao confinar os animais, o produtor registrou todas as despesas que estão discriminadas abaixo, como mostra o exemplo. Peso médio na aquisição de animais aí. Ele teve um peso médio de R$ 350, né, em quilo, 350 quilos, desculpa. Teve um peso arroba de 11,67 arrobas e ele teve a compra de 100 animais. E o reais por arroba de 26. Ele gastou um total de 30.333 e ali em dólar, né? No quadro das despesas aí, a mesma forma. E as despesas de mão de obra, também da mesma forma, só foi sendo preenchido aí. Esse vai estar à disposição de vocês para estar dando uma olhadinha, para dar uma pesquisada aí e ver o preenchimento. Esse quadro não é padrão, né? Cada empresa usa da forma que melhor adequar a gestão. Despesas com sanidade também, da mesma forma, no quadro 10 aí. E as despesas diversas, impostos, né, que são variáveis e tal. E o resumo das despesas operacionais. Este custo operacional efetivo é tudo que ele foi. São as despesas com mão de obra, despesas com alimentação, com sanidade, despesas diversas, compra de animais. E o somatório de tudo isso se tem o total de custo operacional efetivo. Mas os itens que entram no custo de produção não são apenas os referentes às despesas operacionais. Existem ainda os custos com depreciação. Estes custos estão relacionados no quadro abaixo. Depreciação de benfeitorias, né? Aí temos os valores aí que a gente foi colocando em cima de dados, né? De equipamentos, de máquinas, depreciação de máquinas, de implementos, de móveis, de ferramentas, de veículos, de semoventes. E o total com depreciação aí, o quanto de gasto. Tendo que essa porcentagem total chegue em 100% aqui embaixo, ó, só para vocês terem a visão aqui de que a depreciação com benfeitorias, né, foi onde teve o maior impacto aqui de 51,08%. Né? E em segundo lugar, implementos, né? Implementos com 15, em segundo lugar de veículos aqui, com 17,11% em segundo implementos e depois passando já para máquinas, né? Ferramentas bem baixo aqui. Uma vez calculados os custos com despesas operacionais, e depreciação, o produtor poderá então calcular o custo de produção do seu confinamento de 100 cabeças de bovino de corte. Como já descrito anteriormente, o custo operacional envolve o custo operacional efetivo e outros custos, ou seja, custo operacional total é igual total do custo operacional efetivo mais custo com depreciação. Uma formulinha, né? Que é custo operacional total é igual ao total do custo operacional efetivo, que é aquele somatório no quadro, mais o custo de depreciação que tem aqui no quadro 13. Custo operacional total. Custo operacional total foi de 49 mil e o total do custo operacional foi 47.239 aqui. Temos um custo com depreciação de R$ 2.338. Para os cálculos, utilizando a metodologia do custo total, o produtor deverá também atribuir um valor para as seguintes remunerações. Pessoal. Então ele tem que ter um salário, né? Um salário pré-determinado. Não ter aquela condição de que a empresa é minha e eu tiro do caixa o quanto for necessário, o quanto que eu precisar.
tem que ter essa condição de se determinar um valor. Tem que se determinar também um valor da terra. Saber se a questão de capital de giro, o quanto esse capital vai ficar na empresa, né, para estar o giro de investimento, e capital investido. Neste caso, a remuneração do empresário foi de R$ 260 e da terra de 947, que corresponde ao valor de arrendamento de 2,71 hectares na região do município. A remuneração do capital investido foi calculada da seguinte forma: valor total do patrimônio multiplicado por 6% de taxa anual real de juros paga pela caderneta de poupança. Considerando então ser o patrimônio da empresa em questão de 33.332, tem-se 33.332 vezes 6%, que vai dar R$ 1.995,95. A remuneração do capital de giro foi calculada da seguinte forma: 50% do valor total do custo efetivo, também multiplicado por 6% pela taxa de caderneta de poupança. Considerando-se o valor total do custo operacional efetivo de 47.000, tem-se 47.000 dividido por 2 vezes 6%, que vai se dar um total de R$ 1.417. Custo total. O custo total tem 54.000, sendo custo fixo de 5.000, custo com depreciação de 2.000, remuneração da terra de 940, remuneração do capital investido, remuneração do empresário, custos variáveis, custo operacional efetivo e a remuneração sobre o capital de giro. Tem-se então que o custo total de produção da atividade de confinamento de 100 cabeças de bovino de corte foi de R$ 54.000, que corresponde à soma de 5.545 de custo fixo e 48.000 em custos variáveis. Mas como determinar o custo unitário ou custo por arroba produzida? Né? Essa sempre é uma grande dúvida. Como determinar o custo unitário ou custo por arroba produzida? Para isso, basta dividir o valor referente ao custo de produção pela quantidade de arrobas produzidas no confinamento. Em questão, foram produzidas 1.710,72 arrobas. Diante disso, tem-se então o seguinte custo por arroba. Custo operacional total por arroba. O custo operacional efetivo por arroba de R$ 27,61. O custo operacional total por arroba foi de R$ 28,98 e o custo variável médio por arroba de R$ 28,44, tendo um custo total de R$ 31,68. Exemplo de determinação do custo de produção de uma atividade agrícola. Para exemplificar a determinação do custo de produção de uma atividade agrícola, escolheu-se a atividade da cultura do milho. O exemplo que eu tratar agora é uma situação hipotética, né, cuja área é de 20 hectares. Nessa propriedade não há trator, não há nem implementos agrícolas. O produtor, por ocasião de cada prática cultural, aluga as máquinas e implementos necessários. A infraestrutura utilizada está descrita no quadro abaixo. Benfeitorias necessárias ao desenvolvimento do projeto. Total de benfeitorias: casa de colonos, cercas convencionais, né? Depósito de ferramentas. E assim vamos seguindo, né, os slides aqui. Esses também vão estar à disposição para vocês estarem tentando, né, entender ele aqui. Mas ele está bem simplinho, dá para conseguir pegar aí.
Então, nesses quadros, eles são determinados o valor de cada coisa. E esses valores vão se encaixando e temos aqui o valor total de depreciação e no valor total do patrimônio aqui embaixo de 22 mil. Como mencionado anteriormente, o produtor deverá registrar todas as despesas realizadas no decorrer do desenvolvimento da atividade. Então, está sempre o quê? Nessa primeira frase, o produtor deverá registrar todas as despesas realizadas no decorrer do desenvolvimento da atividade. Porém, a gente como técnico, tudo, temos que pensar o seguinte, que antes de realizar esse trabalho, o desenvolver a atividade, essas despesas elas têm que estar pré-determinadas, vamos dizer assim. Você saber qual o seu potencial de investimento, qual o seu potencial para poder fazer aquela produção. Às vezes você tem um capital e a tua condição não vai te trazer o retorno necessário, né? Então, as despesas realizadas na atividade da cultura do milho poderão ser divididas em aluguel de máquinas, quanto vai pagar por isso, quanto tempo vai ser por hora, né? Mão de obra, insumos, despesas diversas e impostos. Para a coleta dos dados referente às despesas com aluguel de máquina, será utilizada a caderneta de campo abaixo. Aqui, né, a discriminação, a unidade, hectare por hora, quantidade, reais total. Então, saber realmente a efetividade de máquina por hectare, aqui, por hora, né? Temos aqui a aração, gradagem, calagem, a semeadura, aplicação de adubos de cobertura e herbicidas. E nesses herbicidas entrar o quê? Inseticidas também, né? Fungicidas. E o total por hectare e o total geral nos 20 hectares. Então você tem um total unitário e depois esse valor total por hectare multiplicado por 20, se tem o total geral em 20 hectares. Para a coleta dos dados referentes, as despesas com mão de obra será utilizada outro tipo de caderneta. Mão de obra direta, que são aqueles que estão ali trabalhando, né, certinho, que vão executar, e os encargos sociais, e o total também disso daqui. E coleta com despesas, insumos, outra caderneta, essa de grande responsabilidade. Adubo, que em quilo por hectare, né, ou tonelada por hectare. Adubo de cobertura, calcário, gessagem, herbicida, inseticidas, aí entrando, né? Até colocar uma palavrinha melhor, seria defensivos, né? Litros por hectare. E total por hectare e novamente o total geral. O quanto, e aí você tem o reais por unidade e o real que será investido aí no seu planejamento. Então esse valor, esse valor tem que estar pré-determinado para não ocorrer nenhum tipo de surpresa pós o planejamento ou no momento da execução da atividade, né? Para a coleta de dados referente às despesas com impostos, será utilizada a outra caderneta também. IPVA, imposto territorial, e o valor total dos dois impostos aqui. E despesas diversas. E essas despesas diversas enquadram combustível, energia elétrica, materiais de limpeza, escritório, né? E o que for mais necessário. Essas cadernetas são utilizadas na atividade da cultura do milho e em qualquer outra também. E isso ela vai se adequando, né, de acordo com a necessidade do proprietário, do gestor. E tendo assim consciência de que o planejamento bem feito e flexível, né, ele vai conseguir prever realmente esse gasto, e essa caderneta de campo vem complementar. As decisões devem ser tomadas agronomicamente corretas, né,
Só que o planejamento deve ser realizado com antecedência, já sabendo-se que o histórico da área, que tipo de produtos fitossanitários será usado, formulação, calagem, quantidade desse produto, né? Mão de obra, maquinário. Será que é mais viável fazer o aluguel do maquinário, pagar a hora máquina, do que investir na compra? Então, isso varia muito e depende de cada propriedade. Pode pular o próximo slide. Despesas com insumos, né? Essa parte de despesas com insumos, esse aqui é um pré-planejamento, né? Adubação de plantio, quilogramas por hectare, e aqui toda ela preenchida. Então, se teve um total de 213, aí total de 213, e aqui se tem o total geral em 20 hectares. Despesas diversas, a parte de combustível, isso aqui são partes que, se nós formos parar e refletir, né, despesas com combustíveis, né, estes custos variáveis, podemos determinar ele de alguma forma, como eu reduzir o uso de combustível, manutenção em máquinas, né? E esse custo, essa parte de consumo de combustível, se dá com técnicas e tecnologias diferentes, né? Por exemplo, plantio direto. De que forma se faz? Você tem um consumo menor de óleo diesel, você traz benefício ao solo, ao meio ambiente, né? Com aquela cobertura da palha estendida. Você consegue também, junto com isso, reduzir a emergência e também a quebra de dormência de sementes, né? De plântulas, de invasoras. E você consegue, junto com esse sistema de plantio direto, trazer benefícios para controles aí e melhorias na produtividade. Os impostos foram o IPVA ali que nós tínhamos citado de 200 e o ITR ali de 100, que deu um total de 300. Os itens que entram no custo de produção não são apenas os referentes às despesas operacionais. Existe ainda os custos com depreciação. Esses custos estão relacionados no quadro abaixo. Depreciação de ferramentas, depreciação de veículos, depreciação de imóveis e a taxa com depreciação. Então, já voltando aqui e revendo, ó, a depreciação de veículos vem ganhando, né? Aí disparado aí com uma depreciação alta aí. Uma vez calculados os custos com despesas operacionais e depreciação, o produtor poderá então calcular o custo de produção da cultura. Como já foi descrito anteriormente, o custo operacional envolve o custo operacional efetivo e outros custos, depreciação e mão de obra familiar, ou seja, custo operacional total é igual ao total do custo operacional efetivo mais custo com depreciação. Na tabela temos aí de novo. Para os cálculos do custo total, o produtor deverá também atribuir um valor para a sua remuneração da terra e para a remuneração do capital de giro e capital investido. Neste caso, a remuneração do empresário foi de R$ 260 e a da terra de 1.000. A remuneração do capital investido foi calculada da seguinte forma: valor do patrimônio. Parece que retornou. Então, só desculpa um probleminha aqui, mas o valor do patrimônio ele se multiplicado por 6% também da taxa de juros, né, e paga pela caderneta de poupança. Considerando ser o patrimônio da empresa a questão de 22 mil, tem-se 22 mil vezes 6% e aí se tem
o valor de 1.372. A remuneração do capital de giro foi calculada também com 50% do valor do custo operacional vezes os 6%. Considerando ser o valor total do custo operacional de 9.000, tem-se 280 do custo aqui. Aí temos outra tabela, né, mostrando a remuneração do empresário, custos variáveis. Tem-se então que o custo total de produção da atividade foi de 14.000, que corresponde à soma de R$ 4.600 de custo fixo e 9.600 de custos variáveis. Mas como determinar o custo unitário ou custo por quilograma produzido? E nessa forma basta dividir o custo de produção pela quantidade de quilogramas produzidos. Foram produzidas 120.000 quilos. Diante disso, então, se tem o valor unitário, né? Custo operacional total de 0,09 centavos por quilo e o custo variável médio de 0,08, tendo um total de 0,12. Determinação do ponto de equilíbrio ou do ponto de nivelamento. O ponto de equilíbrio ele é um nível de produção na qual uma atividade tem seus custos totais iguais às suas receitas totais. Então, o ponto de equilíbrio é o nível de produção no qual uma atividade tem seus custos totais iguais às suas receitas totais. Mostra a quantidade mínima a ser produzida, além da qual a atividade daria retorno, e aquém da qual prejuízos. Em outras palavras, é a quantidade física de produção que deveria ser produzida para que o valor dela fosse igual ao total de custos. Daí o ponto de equilíbrio. Para se conhecer o ponto de equilíbrio de uma atividade, deve-se conhecer a remuneração do capital, o custo variável unitário e o preço médio do produto no mercado. Custo unitário ou médio, né? O custo unitário ou médio ele é variável, fixo, total, operacional efetivo, total também, e a quantidade produzida. O ponto de equilíbrio pode ser calculado pela seguinte fórmula: CF mais RC, onde CF é custo fixo, RC é a remuneração do capital, Q é igual a P, que é o preço do mercado do produto, e o CVU é o custo variável unitário, onde o Q nada mais é do que o ponto de equilíbrio pode ser calculado. Então, é o ponto de equilíbrio, que é igual, ponto de equilíbrio é igual ao preço de mercado do produto dividido menos o custo variável unitário. Receitas. A receita representa o resultado da atividade em valores, sendo, portanto, a multiplicação do preço de mercado do produto pela quantidade produzida. Discriminação das receitas. Em muitas atividades agrícolas, o processo de produção produz vários produtos. Nesse caso, a receita representa o valor correspondente ao produto principal e os demais produtos ou até mesmo subprodutos. Exemplo de levantamento de receitas de uma atividade zootécnica. Todas as receitas de atividade deverão ser consideradas no exemplo de atividade de confinamento. As receitas serão provenientes de venda dos animais, do esterco produzido por eles. A receita dessa atividade consistirá na venda de 99 animais, 100 animais menos 1% de mortalidade, após 100 dias de confinamento,
com peso vivo médio de 480 quilos, ou 17,28 arrobas, considerando o rendimento de carcaça de 54% e 124,5 toneladas de esterco. Peso médio em quilo, 480. Peso arroba, 17,28. Número de animais, 99 reais por arroba, 30. Vai ter um total de 51.321,60. Só de animais. A receita total da atividade será de R$ 55.056, sendo 51.000 referente à venda de animais e 3.700 na venda de esterco. Então, não se perde nada, né? Se tem uma fonte que é a venda de esterco, ou essa, dependendo da propriedade e da atividade, pode ser utilizada em modo de compostagem e já se fazendo uma adubação de pastagem, né? Para agregar mais valor ao solo e também retenção de água, né? Melhorar as características físicas ainda. Outra tabela, também mostrando animais e esterco, porcentagem, né? Que isso variou. Lembrando que essa porcentagem aqui embaixo, ela tem que se basear em cima desses 100%. O levantamento de receitas de uma atividade agrícola. Desculpa. Exemplo de levantamento de receitas de uma atividade agrícola. Todas as receitas de atividade agrícola deverão ser consideradas. No exemplo da atividade da cultura do milho, a receita era de 14.000, será proveniente da venda de 120.000 quilos de milho. Né? Aqui se tem a tabela demonstrando. Indicadores de eficiência econômica. Análise econômica da atividade pelo custo de produção e de indicadores de eficiência econômica, como a margem bruta, margem líquida e resultado lucro ou prejuízo, é um forte subsídio para a tomada de decisões na empresa agrícola. Então, só para ficar bem claro, vamos, né? Análise econômica da atividade pelo custo de produção e de indicadores de eficiência econômica, como a margem bruta, margem líquida e resultado, lucro ou prejuízo. É um forte subsídio para a tomada de decisões na empresa agrícola. Justifica-se o cálculo dos vários indicadores porque eles têm maior ou menor importância, dependendo do prazo, curto, médio ou longo, em questão. Tal importância pode ser assim constatada. No curto prazo, o produtor deve estar mais preocupado com a margem bruta. Né? Então ele tem que se preocupar com a margem bruta. No médio prazo, com a margem líquida, que vai passar a ser o lucro, e no longo prazo com o resultado, lucro ou prejuízo, que aí ele vai ter já acertado todas as contas aí, né? Ou não. Um maior entendimento e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos logo a seguir pela leitura de análise de exemplos apresentados. Margem bruta. A margem bruta é uma medida dos resultados econômicos que poderá ser usada considerando que o produtor possui os recursos disponíveis, terra, trabalho e capital, e necessita tomar decisões sobre como utilizar eficazmente esses fatores de produção. Matematicamente, adotando-se a estrutura do custo operacional, a margem bruta pode ser calculada com a seguinte fórmula: margem bruta é igual receita bruta menos custo operacional efetivo. Então, a formulinha: margem bruta é igual a receita bruta menos o custo operacional efetivo. De posse do valor da margem bruta, pode-se tirar as seguintes. Se o valor da produção for positivo, ou seja, se estiver superior aos custos operacionais efetivos, é sinal
de que a atividade está se remunerando e sobreviverá pelo menos a curto prazo. B. Se o valor de produção for negativo, ou seja, se estiver inferior aos custos operacionais efetivos, significa que a atividade é antieconômica. Nesse caso, a curto prazo, se o produtor abandonar essa atividade, estará minimizando seus prejuízos, ficando sujeito apenas ao custo fixo que continuarão a existir. Então, só retornando uma parte muito interessante, né? Só tornando aqui. A margem bruta, então, só para deixar bem claro, é uma medida do resultado econômico que poderá ser usada considerando que o produtor possui os recursos disponíveis, a terra, o trabalho e o capital, e necessita tomar decisões sobre como utilizar eficazmente esses fatores. Matematicamente, adotando-se a estrutura do custo operacional, a margem bruta pode ser calculada com a seguinte fórmula: margem bruta é igual a receita bruta menos custo operacional efetivo. De posse do valor da margem bruta, pode-se tirar as seguintes: A. Se o valor da produção for positivo, ou seja, se estiver superior aos custos operacionais efetivos, é sinal de que a atividade está se remunerando e sobreviverá pelo menos a curto prazo. B. Se o valor da produção for negativo, ou seja, se estiver inferior ao custo operacional efetivo, significa que a atividade é antieconômica. Nesse caso, a curto prazo, se o produtor abandonar a atividade, estará minimizando seus prejuízos, ficando sujeito apenas aos custos fixos que continuarão a existir. Atenção! Alguns cuidados deverão ser observados antes de optar pela desativação ou abandono de uma atividade. É importante verificar a composição dos custos e índices técnicos e observar se há possibilidade de melhorar o remanejamento dos fatores de produção e técnicas que poderão permitir minimizar custos ou aumentar a produtividade. Então, essa parte é até interessante, que é o que? Às vezes você pensa em desistir, mas você tem alguma condição técnica, né, algum melhoramento que vai permitir minimizar o custo e aumentar a produtividade. Então, tá aí o trabalho do técnico, é lembrar desse slide aqui, 232, né? E ter atenção. Tomando, por exemplo, a atividade de... eu errei aqui. Tomando, por exemplo, a atividade de confinamento, pode-se calcular assim a margem bruta. Margem bruta é igual a receita bruta, que é igual a custos operacionais efetivos, menos o custo operacional. Margem bruta, 55 mil, menos os 47 mil. Margem bruta, 7.817. Receita, né? E a margem bruta de 7 mil. Margem líquida. Margem líquida é o resultado obtido da receita bruta menos o custo operacional total. Matematicamente, adotando essa estrutura de custo operacional, a margem líquida pode ser calculada com a seguinte fórmula: margem líquida é igual a receita bruta menos custo operacional total. De posse do valor da margem líquida, pode-se tirar as seguintes conclusões. A. Se a margem líquida da atividade for positiva, pode-se concluir que a atividade é estável, tem possibilidade de expansão
e que tem possibilidade de se manter por longo prazo. Se o valor da margem líquida for igual a zero, a propriedade estará no ponto de equilíbrio e em condições de refazer a longo prazo seu capital fixo. Então está aí a diferença. C. Se a margem líquida for negativo, mas em condições de suportar o custo operacional total, significa que o produtor poderá continuar produzindo por um determinado período, embora com um problema crescente de descapitalização. Isso hoje, né, se vê muito no setor sucroalcooleiro aí acontecendo, né? Descapitalização, baixo investimento federal e diversos problemas aí. Tomando como exemplo, a atividade de confinamento pode-se calcular assim a margem líquida. Margem líquida é a receita bruta menos o custo operacional. E aí temos a margem líquida embaixo de 5.400, né? O resultado, lucro ou prejuízo. O resultado é a diferença entre as receitas e os custos, podendo ser total para toda a produção ou médio por unidade de produto. Matematicamente, adotando-se a estrutura do custo total, o resultado pode ser calculado com a seguinte fórmula: resultado é a receita bruta menos o custo total. E se tem o resultado de 854. Obrigado, boa noite. Até a próxima aula.